Teoria dos grafos. O que é a teoria dos grafos? A teoria dos grafos é um campo da matemática e da ciência da computação que estuda grafos, que são estruturas usadas para modelar relações entre objetos. Um grafo é composto por vértices ou nós e arestas ou linhas que conectam pares de vértices. A origem da teoria dos grafos. A teoria dos grafos tem origem relativamente recente, do século XVIII, da história da matemática. A teoria dos grafos tem uma extensiva utilização em matemática aplicada, pois demonstra ser uma poderosa ferramenta para a modelagem de diversas situações reais em outras física, química, biologia, engenharia e pesquisa operacional. Vamos lá, pessoal. Na teoria dos grafos, os grafos são compostos por dois elementos principais, que são os vértices e as arestas. Essas aí são as vértices. Elas também são conhecidas como nós. São os pontos de um grafo. Elas representam entidades individuais dentro do contexto do problema em questão. Por exemplo, em um grafo que representa uma rede de computadores, os vértices podem ser os próprios computadores ou servidores. E agora falando das arestas, as arestas elas são conexões entre os vértices. Elas representam as relações ou interações entre as entidades representadas pelos vértices. No exemplo da rede de computadores, as arestas representariam as conexões físicas ou lógicas entre os dispositivos. E as arestas elas podem ter diferentes características, como direção ou não, peso ou ausência de peso. Esses conceitos são fundamentais para a compreensão e análise de problemas modelados através dos grafos. Agora, vamos dar um exemplo simples de teoria dos grafos. Esse exemplo é o famoso problema das pontes de Königsberg. Na cidade de Königsberg, na antiga Prússia, que atualmente é Kaliningrado, Rússia, havia 7 pontes que ligavam duas ilhas entre si e as margens do rio Prédio. O desafio era encontrar um caminho que passasse por todas as pontes uma única vez. E esse problema ele foi estudado pelo matemático suíço Leonhard Euler em 1736, levando à criação da teoria dos grafos. O Euler ele percebeu que não era necessário de desenhar um mapa detalhado da cidade, mas sim representar as massas de terra como pontos e as pontes como linhas interligadas. Ao representar o problema dessa forma, o Euler conseguiu provar matematicamente que não existia um caminho que passasse uma única vez por todas as pontes. Isso levou ao desenvolvimento de conceitos fundamentais da teoria dos grafos, como a gente falou anteriormente, as arestas, vértices e circuitos eulerianos. E este é um exemplo clássico que ilustra como a teoria dos grafos pode ser aplicada para resolver problemas práticos e também problemas abstratos.